muitas versões acerca desse fato. Eu vou parafrasear Pôncio Pilatos aqui e vou lhe perguntar qual é a verdade. Ok. Ontem eu dei uma carona a um amigo, o subsecretário da SESEP, que estava sem carro. Aliás, o carro dele estava na CMTT, com o motorista resolvendo um problema. O motorista pediu a ele para que ele fosse lá pegar o carro, porque ele não ia sair diante da situação que estava lá de forma rápida. Ele me encontrou e disse: Lins, me leva lá. Eu disse: bom, vamos nessa, seguir com ele. Quando cheguei lá, por ser uma pessoa conhecida, o cara no prefeito: o senhor quer falar com o prefeito? Eu fiz: aqui? Não. Por que você está perguntando isso? Não, porque o prefeito está aí, está na reunião. E eu tinha realmente algumas coisas para conversar com ele. Está onde? Então na reunião. Ele me levou na reunião. Quando chegou lá, os que estavam dentro da sala, eu disse: olha, eu vou me sair. Mas eu fiquei ali. Ele disse: nem senta aqui, está praticamente os poderes aqui representados, só não está a Câmara de enrolando. Não, tá bom, tá. Ele disse: eu vou me embora. Ainda deu uma saída, mas aí ele me chamou de novo. E aí eu decidi sentar. Bom, eu não sabia daquela reunião e, por não saber do que estava se tratando, embora saber que era o pessoal do transporte, o pessoal, inclusive os rodoviários e tudo mais, eu disse: olha, eu vou ficar calado para me inteirar da situação. E passei 1h e pouca sentado, sem dizer nada, o tempo todo calado, sendo que a reunião tinha um mediador. Tinha uma pessoa que estava tomando a rédea da reunião, era a pessoa que gravava, às vezes até sem pedir permissão, e gravando e às vezes cortando pessoas, e lá vai, e aquela coisa toda rolando, e eu fiquei quieto. Num dado momento eu vi um relatório, Rainer, de uma pessoa que fazia parte da comissão, e essa pessoa começou a falar da preocupação dessa situação, que não estava só atingindo a população num todo, mas estava atingindo especificamente a eles, que eram estudantes. Eram 14 mil estudantes de uma forma generalizada que estava padecendo com essa realidade, e que eles estavam solicitando uma audiência pública para que pudesse discutir o assunto, já que estava tramitando a ideia de uma licitação. E, consequentemente, essa pessoa falava que haveria uma grande manifestação amanhã, a sexta-feira, haveria uma grande manifestação, e que no dia da audiência eles iriam superlotar a Câmara de Vereadores. Bom, depois de ouvir tudo aquilo e diante desse relatório de mais de 14 mil pessoas, entre poder público, estadual e particular, de ensino, eu pensei assim: poxa, eu posso contribuir com esse processo. Eu pensei assim: eu queria fazer uma fala, seria possível, permitido? Pois não. E aí me deram. Primeira coisa que eu já estranhei: peraí, não fala agora não, que eu vou gravar sem a minha permissão. Eu poderia não grave não, mas estava todo já, peraí, pode falar. Já achei estranho. Resultado: quando eu comecei a falar, o que foi que eu fiz? Eu analisei: a Câmara de Vereadores, você que conhece e outros que conhecem, sabe que aquele lugar é um lugar pequeno, ele não comporta muita gente, estourando ali 200, 220 pessoas no máximo. E aí, resultado, eu disse: olha, eu tenho uma sugestão para fazer, em virtude da possibilidade de termos uma quantidade grande de pessoas participando desse movimento. Por que nós não levarmos essa discussão com essa audiência pública que já foi propositada pelo vereador Anderson Vaqueiro e vai acontecer? Por que não levarmos para o Cinecultura? Por quê? Nós vamos ter lá um espaço para mais de 500 pessoas, você vai poder reverberar melhor a temática que vai ser abordada, quem vai ouvir vai sair levando isso. Seria bem melhor que fizéssemos lá: ô amigo, fui interpelado na hora, não, isso não é admissível, nós não aceitamos isso, porque ali é a casa do povo, essa reunião é para o povo, pelo povo, e lá é que vai ser realizado. Você foi acusado de dizer que a população não comparece na Câmara de Vereadores quando tem audiência pública. Te explico isso com a maior tranquilidade. Nessa hora que eu estou falando isso, eu abordei exatamente essa pergunta que você está me fazendo, e eu realmente coloquei a coisa não especificamente dessa forma, porque, Rainer, se você for na Câmara de Vereadores, se você fosse lá hoje, você ia encontrar lá 4 gatos pingados. Vamos botar 15, 20 pessoas. De 20 pessoas que tem lá, 1 é visitante, 14 é assessor. Se for 15 é 14, se for 20 é 19. É assessor. Bem verdade que algumas audiências nós temos às vezes um público maior, mas a gente tem visto isso, e é uma queixa dos nossos colegas. Algumas audiências que nós fazemos com temas bastante relevantes e importantes para a comunidade, não é prestigiada as audiências. Eu não sei se pelo descaso que nós, os políticos, estamos tendo na nação hoje, consequentemente no nosso município. Eu também concordo com uma coisa complicada, que é a acessibilidade à Câmara de Vereadores. Se você salta hoje
se você vem de Santa Terezinha, por exemplo, para ir para a Câmara de Vereadores, se você só está levando dinheiro de uma passagem, você vai saltar no terminal coletivo e vai ter que ir andando de lá até a Câmara de Vereadores. Se você tem um poder aquisitivo melhor no sentido de transporte, você vai pegar 2 transportes, salta no terminal e pega o Juraci Magalhães para saltar no fórum e de lá descer andando. Quem não tem isso vai andar, então já é complicado. O horário, 3 horas da tarde, muita gente trabalhando. Você tem uma infinidade de coisas que contribuem também para que não haja uma afluência maior à Câmara de Vereadores. E isso eu coloquei. Mas eu coloquei a coisa dessa forma como você me perguntou. Há audiências que o público é zero. E ainda citei alguns colegas, principalmente da oposição, que é quem mais faz audiências públicas na casa, que às vezes bota faixa na cidade toda, na porta da Câmara de Vereadores, no centro da cidade, e mesmo assim não consegue, movimenta suas bases eleitorais, e mesmo assim a casa não enche, com temas, como eu falei, que são de suma importância para a cidade. Quando eu coloquei isso, eu fui refutado. Só que eu fui refutado da seguinte forma. Lá tinha uma pessoa que estava falando e foi bruscamente cortada por essa pessoa. Posso até citar o nome, Samara, que foi candidata a prefeita. Eu não gostei da forma como ela foi tratada. E outras pessoas, inclusive uma colega sua de jornalismo que estava lá, uma senhora de idade. E eu me reportei para aquela pessoa e disse assim: ô velho, eu não estou entendendo, você está agindo de uma forma comigo que eu não estou gostando, porque você está sendo mal educado. Você me cortou, você não está deixando eu falar, e você está agindo da mesma forma como agiu com o Samara e agiu com outras pessoas aqui. Porque aquela pessoa, Rainer, era um mediador. Ele se colocava como mediador da reunião. E o mediador é uma pessoa que tem que ter um certo equilíbrio para ouvir determinadas coisas e deixar as águas rolar. Nesse momento que ele me interpelou, ele começou falando num tom de voz mais alto, eu simplesmente me calei, virei para o prefeito, para as pessoas que estavam lá, e disse: olha, desculpe, não dá mais para continuar o diálogo aqui, eu vou me retirar. E aí quando eu falei isso, ele tomou a fala e disse: 2020 está ali esperando. Pô, bicho. Aí começou, já tinha uma afronta, começou já deu um esquente. E eu sou aquele cara que, modéstia à parte, não gosta de levar desaforo para casa. E ainda mais quando eu vejo algumas pessoas que têm eu respeito a questão de idade, porque você sabe como é todo jovem, é muito impulsivo. Mas tem hora que o cara tem que se plantar. Principalmente um cara que está numa sala com um número de autoridades, inclusive o prefeito, secretário, que é um major, enfim, e o cara não se comporta como tal. Eu disse: você não está fazendo o papel de um líder, você não está fazendo o papel de um mediador, porque eu sei o que é isso, eu lidero pessoas, eu trabalho com pessoas há 35 anos, eu digo: você não está fazendo o papel de mediador, você está querendo tumultuar o negócio, inclusive você está sendo muito mal educado. Essa fala mexeu com ele. Pegou mal. Porque ele já tinha sido, como eu falei, com outros antes, inclusive com pessoas que minha mãe me ensinou a respeitar, que são os mais velhos, principalmente de cabelo branco. E aí eu saí da sala. Ô, meu amigo, quando eu saí não demorou muito tempo, esse rapaz saiu, lá fora já estava Gil, que é o presidente do sindicato. Gil Alagoinhas. Tudo. E de repente, velho, esse cara partiu lá fora. Desculpa, Gil dentro da reunião já tinha discutido com ele também? Ele fez algumas perguntas a Gil, que Gil se teve no direito de dizer: não vou te responder porque você não é sindicalista, não é o momento e não tem nada a ver com o que você está perguntando. E aí houve ali um negócio, mas aí aquietou. Ele saiu, mas ele não gostou da resposta de Gil. Ele queria que Gil respondesse e ficou instigando. Gil não respondeu. Gil saiu, eu também, depois eu saí. E quando eu saí, para minha surpresa, meu amigo, esse cidadão, dado momento, eu imaginei a mão dele descendo de punho fechado no meu rosto. E num dado momento eu disse: só tenho 2 coisas a fazer aqui. Eu demonstro que estou com medo, que eu não estava, ou eu resisto a ele. E quando ele se alterou e começou a falar coisas que não soou muito bem nos meus ouvidos, lá de fora, eu resisti a ele. Ele disse: olha, se imponha, se respeite, procure seu lugar. Você não está tratando com um moleque, você está tratando com um homem, um pai de família, entendeu? Então é melhor você ficar na sua e não partir para cá. Ele aí afastou uma distância de um braço. Eu imaginei que eu ia tomar um murro, mas graças a Deus ali ele se afastou. Você imaginou que ele já estava se ajeitando para bater? Eu já estava esperando. E nesse exato momento, o que aconteceu foi que, quando ele muda o foco para mim, ele vira o foco para quem? Para Gil. E como eu falei para você, eu estou lhe falando aqui e eu tenho os céus como testemunha. Eu não tenho o porquê estar aqui no seu programa, como eu já estive em outros lugares hoje falando. Não tenho porquê mentir, porque eu não fiz nada. Eu não agredi esse cara, eu não ofendi ele que se sentia ofendido. Isso que eu ofendi a população porque não vai à Câmara, enfim. Falou um monte de bobagem, ele estava completamente descontrolado emocionalmente, psicologicamente, e automaticamente eu não tenho por que me justificar. Eu vim aqui porque
estou de cara aberta e, como fui em outros lugares, iria aqui em qualquer outro lugar para debater e falar de um assunto que eu presenciei.